Tem momentos em que você olha para todos os lados e não vê saída nenhuma. A gente se sente encurralado, preso num labirinto sem mapa, onde cada corredor que a gente tenta termina numa parede. Olhamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, e a sensação é a mesma, um beco sem saída. Se você está vivendo assim hoje, se sentindo sem esperança, perdido e sem direção, fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu tenho para compartilhar pode mudar a forma como você enxerga essa situação. Essa sensação de falta de saída gera um desespero silencioso, não é mesmo? Por fora, muitas vezes a gente até tenta manter a compostura. A gente sorri, continua com as nossas tarefas diárias, vai para o trabalho, cuida da família. Mas por dentro, tem um grito abafado, uma angústia que parece que vai nos sufocar. Você tenta pensar numa solução, faz planos, listas, tenta organizar as ideias. Você dobra os joelhos e ora, você clama a Deus por uma direção, por um sinal, por uma porta aberta. Você se esforça para planejar o próximo passo, mas tudo parece travado. A mente fica nublada, o coração pesado e as forças parecem se esgotar a cada tentativa frustrada. É como tentar empurrar uma parede de concreto com as próprias mãos. A gente se desgasta, se cansa, e a parede continua lá, imóvel. Esse desespero silencioso é perigoso, porque ele nos isola. A gente começa a acreditar que ninguém entende o que estamos passando e que estamos completamente sozinhos nessa luta. A gente olha a vida das outras pessoas e parece que tudo flui, que todo mundo tem um caminho, menos a gente. E essa comparação só aumenta o peso nos nossos ombros. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas, em algum momento da vida, já se sentiram exatamente assim. Mas existe uma verdade espiritual poderosa que você precisa lembrar, que precisa se agarrar com todas as suas forças, principalmente nesses momentos. Deus trabalha antes de você entender. Repita isso comigo, mesmo que em pensamento. Deus trabalha antes de eu entender. A nossa visão humana é limitada. Nós só conseguimos enxergar o que está imediatamente à nossa frente. Vemos os muros, os obstáculos, o mar vermelho fechado. Mas a visão de Deus é eterna, é panorâmica. Ele não apenas vê o labirinto inteiro, mas ele é o arquiteto do labirinto. Ele conhece cada curva, cada atalho e, o mais importante, ele conhece a saída. Quando você não vê saída nenhuma, quando tudo o que seus olhos alcançam é o bloqueio, Deus já está nos bastidores, silenciosamente, movendo as peças, preparando o terreno, abrindo um caminho onde humanamente seria impossível. A ação de Deus muitas vezes precede a nossa compreensão. Ele não precisa que a gente entenda a sua estratégia para começar a agir. Ele só precisa da nossa confiança. É como um cirurgião que opera um paciente anestesiado. O paciente não vê, não sente, não entende o que está acontecendo, mas o trabalho de cura está sendo realizado. Da mesma forma, quando estamos anestesiados pela dor e pela confusão, Deus está operando em nosso favor. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. A Bíblia está repleta de histórias que confirmam essa verdade. Pense na história do povo de Israel em Êxodo, capítulo 14. Eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito, celebrando a liberdade. Mas, de repente, se veem numa situação impossível. Na frente deles, o vasto e intransponível Mar Vermelho. Atrás deles, o exército furioso de Faraó, vindo para destruir a todos. Para a direita e para a esquerda, desertos e montanhas. Humanamente falando, era o fim. Não havia saída. Eles olharam para todos os lados, e assim como talvez você esteja se sentindo hoje, só viram o desespero e a morte iminente. Eles começaram a murmurar, a reclamar com Moisés. O medo tomou conta do coração deles. Eles não conseguiam ver uma solução. Mas o que eles não sabiam é que Deus já tinha um plano. O beco sem saída era, na verdade, o palco escolhido por Deus para manifestar o seu poder de uma forma extraordinária.
Foi exatamente ali, no ponto de maior impossibilidade, no lugar onde a lógica humana dizia game over, que Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. E então, o milagre aconteceu. O Senhor abriu o caminho no meio do mar. Onde havia apenas água e desespero, surgiram terra seca e esperança. Deus não os levou até ali para abandoná-los. Ele os levou até ali para mostrar que Ele é o Deus que cria saídas onde não existe nenhuma. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Há um detalhe crucial nessa história. O mar só se abriu quando eles deram o passo. Deus disse a Moisés: estenda a sua mão sobre o mar. E a Moisés disse: diga ao povo que marche. A ordem foi para avançar em direção ao problema, em direção ao mar fechado. Imagina o nível de confiança que isso exigiu. Eles tiveram que caminhar em direção a uma massa de água, acreditando que algo aconteceria. Isso é fé na prática. A fé não é um sentimento passivo. A fé não espera entender tudo para depois agir. A fé não precisa de um relatório detalhado com o plano de Deus, com todas as etapas, com garantias e seguros. A fé confia no caráter de quem fez a promessa e, por causa dessa confiança, ela anda. Ela dá o passo, mesmo com o coração acelerado, mesmo sem ver o caminho completo. Talvez o passo de fé que Deus está pedindo de você hoje não seja algo grandioso. Talvez seja simplesmente levantar da cama e não desistir. Talvez seja fazer aquela ligação difícil, enviar aquele currículo, pedir perdão ou perdoar alguém. Talvez seja simplesmente decidir confiar, mesmo quando tudo ao seu redor grita o contrário. Qual é o seu mar vermelho hoje? Qual é a situação que parece impossível? Deus está te dizendo: marche, dê o passo de fé, faça a sua parte, confie em mim, e você verá o meu poder abrindo o caminho diante de você. O milagre acontece no movimento da fé. E se mesmo depois de tudo isso, você sente que o caminho ainda está fechado? Se você já orou, já tentou dar passos de fé, mas a porta não se abre, o mar não se divide, eu quero te trazer uma palavra de consolo e encorajamento. Talvez o seu caminho ainda esteja fechado porque o tempo certo de Deus ainda não chegou. E isso não significa, de maneira nenhuma, abandono ou rejeição da parte dele. Significa preparação. Pense num agricultor. Ele prepara a terra, ele ara, ele aduba, ele semeia, e então ele espera. Ele não pode forçar a semente a germinar antes da hora. Ele confia no processo. Ele confia nas estações. Da mesma forma, Deus pode estar usando este tempo de espera, este tempo de porta fechada, para te preparar. Talvez Ele esteja fortalecendo o seu caráter, aprofundando a sua fé, te ensinando a depender totalmente dele. Talvez Ele esteja te moldando para que, quando a porta se abrir, você esteja pronto para atravessá-la e para lidar com tudo o que existe do outro lado. A vitória que vem rápido demais pode não ser sustentável. Mas a vitória que é precedida por um tempo de preparação e espera, essa sim, cria raízes profundas. Portanto, não veja a espera como um castigo. Veja como um tempo de treinamento intensivo com o melhor treinador do universo. Ele está te equipando. O silêncio não é abandono. O tempo fechado é tempo de preparação. Continue confiando, continue se preparando, porque na hora certa, no tempo perfeito de Deus, o caminho se abrirá. Eu quero terminar com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está, ou simplesmente concorde comigo em seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a nossa pequenez e a Tua grandeza. Pai, muitas vezes olhamos ao nosso redor e, como o Teu povo no passado, só vemos o mar na nossa frente e os inimigos atrás. A sensação de estar num beco sem saída nos consome e nos enche de medo e ansiedade. Mas hoje, nós escolhemos firmar os nossos olhos na Tua verdade e não nas circunstâncias. Quando eu não vejo saída, me ajuda a confiar que o Senhor já está agindo nos bastidores.
Quando a minha mente diz que é impossível, fortalece a minha fé para crer no Deus que se especializou em fazer o impossível. Abre caminhos onde eu só vejo bloqueios, muros e portas fechadas. Transforma o meu deserto em manancial, a minha terra seca em jardim. Ensina-me a andar pela fé e não pela vista, a dar o próximo passo confiando que o Senhor está preparando o chão debaixo dos meus pés. E durante o tempo de espera, me dá paciência e sabedoria para entender que estou sendo preparado e não abandonado. Eu coloco a minha vida, os meus medos e os meus sonhos em tuas mãos. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, se você sentiu a esperança ser renovada aí dentro, eu quero te convidar a fazer algo. Escreva aqui nos comentários: Deus já está agindo. Vamos encher este espaço com declarações de fé e encorajar outras pessoas que também estão precisando ler isso. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal para caminhar comigo e receber uma palavra de força e esperança todos os dias. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembre-se, mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.